Olá pessoal, eu sou o professor Lucas Pereira, seja muito bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje aí a explicação da segunda semana para vocês do 7º ano. Bom, o tema da semana é expressões algébricas, né? E nessa semana você vai compreender a ideia de variável e expressões algébricas e analisar a lei de formação de sequências, né? Então a definição de expressões algébricas é a seguinte: é uma expressão matemática formada por letras e números, ou somente por letras. Então, meus amigos, chegou a hora de misturar aí o alfabeto com a matemática, misturar letras com números. E vamos lá. Observe o retângulo a seguir. Sabemos que perímetro é a soma dos lados de um polígono, né? Então, se a gente tem um polígono aí, a gente pode afirmar que o perímetro da figura ao lado é A mais B mais B. Bom, ao dizer isso aí, ó, que a gente tem A mais B, isso daí pode ser reescrito de outra forma, né? A gente tem 2A e 2B, certo? E aí, como a gente tem o 2 ali em fator comum, a gente ainda pode dizer o quê? Que 2 vezes A mais B, né? Desmembrar isso daqui é voltar para outra etapa, então a gente pode simplificar dessa forma, certo? O valor numérico de uma expressão numérica é... Em expressão algébrica, e antes disso, né, em expressões algébricas, as letras são chamadas de variáveis, né? Então, sempre que tiver alguma letra aí, ela é tratada como uma variável. Isso significa que cada letra pode ser substituída por diversos valores numéricos. E olha só, a gente está começando a aprender expressão, e isso é uma definição muito importante para lá na frente a gente não confundir expressão com função. Expressão significa que... Aliás, na expressão, a letra variável significa que ela pode ser substituída por diversos valores numéricos, né? E para calcular o valor numérico de uma expressão algébrica, basta substituir os valores pré-determinados nos respectivos lugares. Então, olha só, a gente tem aqui um exemplo, né? Nosso exemplo diz que A menos 2B igual a 2, onde A é igual a 10 e B é igual a menos 6. Então, nesse exemplo aqui é muito simples, é só substituir, né? Onde tem A, a gente vai substituir por B. Então, olha só, o A está aqui e a gente vai substituir por 10. Eu acho que eu falei errado aqui, né? Bom, e aí, onde tem o valor de B, nós vamos substituir por menos 6. Fazendo a substituição, então, vai ficar igual a quanto? 10 menos 2, que vai multiplicar por menos 6, e dividido por 2. Então, 10... menos 2 vezes menos 6 vai ficar menos 12, não é isso? Dividido por 2. Menos com menos fica mais. Então, 10 mais 12 dividido por 2 vai dar 22 dividido por 2, que é igual a 11. Então, tá aqui também no material, né, de vocês aí. Tem esse exemplo já resolvido. Bom, agora o termo algébrico, né, formado pelo produto de um número por uma variável. Como exemplo, como expoente natural, ou por variáveis com expoentes naturais. Então, um termo algébrico é uma multiplicação, né? Um produto significa multiplicação de uma variável por um número natural. Então, olha só, 2A, 3B, menos 4x, 5 meios de x. Então, tudo isso aí é um termo algébrico, né? Então, a gente tem aqui, por exemplo, o menos 14AB, onde o coeficiente, que é a parte numérica, né? Então, o coeficiente é a parte numérica, e a parte literal, que é as letras, né? Então, a gente pode desmembrar o termo algébrico, né? Isso aqui é o termo algébrico. A gente desmembra ele aí no coeficiente na parte literal. Então, olha só, um segundo exemplo aqui é AB ao quadrado por 5. Então, tem que ter cuidado que não vai ser só 5, né? O coeficiente seria 5 se fosse AB ao quadrado. Como é AB ao quadrado sobre 5, então isso daqui significa que o coeficiente é 1/5. A parte literal, AB ao quadrado. Bom, adição de termos algébricos, né? E para fazer essa adição aí, a gente vai simplesmente somar letra com letra, número com número, né? Ou parcelas iguais. Aliás, não é parcelas iguais, né? Estou confundindo com multiplicação. Bom, então, olha aí, 3A mais 7A menos 4A mais 6A. A parte positiva a gente tem o quê? 3 mais 7, que dá 10, com mais 6 dá 16, né? E aí a parte negativa, menos 4A, agora a gente subtrai, né? 16 menos 4 dá 12A. Bom, o segundo exemplo aqui é 5A mais 7B menos 3A menos B. Então, a gente organiza aqui, ó, 5A menos 3A
mais 7B menos B. E aí a gente junta, né? 5A menos 3A vai ser 2A, 7B menos B vai ser mais 6B. Então tá aí o resultado final. Agora sim, multiplicação de termos algébricos, né? 2A ao quadrado vezes 7A, a gente pode escrever como 2 vezes 7 e A ao quadrado vezes A, né? Então a gente vai multiplicar letra com letra, número com número. Então 7 vezes A, 14. A ao quadrado vezes A, que é elevado a 1, a gente pode somar os expoentes, né? Então A elevado ao cubo. Segundo exemplo, 3A vezes 7B. Então a gente tem aí, ó, 3 vezes 7 vezes A vezes B. Então 3 vezes 7 dá 21. A vezes B, ninguém vai ficar elevado à potência, né? Mas multiplica-se tudo. Então o resultado, 21AB. Sequência numérica, né? Para fechar, então. Sequência numérica é uma coleção de números na qual cada termo ocupa uma posição definida. O primeiro termo é sempre denominado por A1, ou o segundo como A2, e assim sucessivamente. Se quisermos indicar um termo qualquer da sequência, escrevemos AN, tal que N pertence aos números naturais. Algumas sequências numéricas podem ser definidas por meio de uma fórmula que dá o valor de cada termo a n, em função da sua posição n na sequência. Essa fórmula é denominada como termo geral da sequência. Exemplo, seja a sequência n como 2n mais 1, com n pertencente aos naturais, excluindo-se o zero, né? Quais são os valores dos 5 primeiros termos dessa sequência? Então, a gente vai pegar aqui, ó, e substituir no valor de n o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, né? Observe aqui, ó, essa substituição, e aí a gente acha os resultados, né? A1 vai ser igual a 3, A2 igual a 5, A3 igual a 7, A4 igual a 9 e A5 igual a 11, né? Então, a nossa sequência aí teria 3, 5, 7, 9 e 11, né? Isso seria a nossa sequência, definida lá por 2n mais 1, substituindo o valor de n de 1 até 5. Bom, pessoal, a explicação da semana foi essa. Espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço e até o próximo.